Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo de volta, e nessa aula a gente vai começar a aprender mais sobre os argumentos que a gente falou no vídeo passado. Talvez o seu cérebro esteja explodido um pouco na aula passada, mas a gente vai mexendo aqui, a gente vai se familiarizando e aos poucos a gente vai internalizando os conceitos, tá? Então, só recapitulando, aqui a gente tinha declarado uma função chamada de calcular, tá? A gente poderia, por exemplo, vamos transcrever para a função de soma. Vamos fazer só uma soma por enquanto, tá? Então, a gente tinha uma função chamada de soma, que somava dois números que a gente tinha aqui, tá bom? Então, essa daqui é uma estrutura padrão para a gente declarar uma função, e aqui a gente dava o nome da função, os parâmetros que ela esperava, e aqui dentro do chaves, o bloco de código que ela iria executar, que no nosso caso seria simplesmente imprimir na saída a soma dos dois números com essa operação, tá? E aqui é a passagem onde a gente realmente chama, né? Quando a gente passa as propriedades, os valores para a nossa função trabalhar, para a nossa função ser executada, tá bom? Então, aqui é onde a gente chama e aqui é onde a gente declara o que vai ser chamado. Esses caras aqui são chamados de parâmetros e esses caras aqui são chamados de argumentos. E agora sim você vai começar a tentar entender por que o método main tem também os seus parâmetros. Percebeu? Aqui tem uma certa familiaridade da sua própria função com a função main. Então, se eu for definir uma função aqui, que nem ali está escrito, string, que é o tipo, e args é o nome do parâmetro, a gente meio que criou quase a mesma instrução do main. Exceto esses colchetes que tem aqui, a gente vai falar sobre isso nessa aula, tá? Então, deixa essa função aqui de soma normal, vamos apagar ela, vamos apagar a declaração. A gente já sabe que o que está dentro de parênteses são parâmetros. Parâmetros que uma função espera para que quando você chamar ela simplesmente manipule esses parâmetros dinâmicos que chega aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a instrução main, a função main que todo programa inicial Java tem, ela pode receber parâmetros, né? Então, a gente pode passar coisas dinâmicas para essa função, né? Tá? E a gente pode passar uma ou mais instruções, né? Utilizando o colchete. O que é esse colchete, Thiago? Esse colchete são conjunto, né? Que a gente chama de arrays, são coleções. Então, por exemplo, a gente tinha criado, por exemplo, no vídeo passado, uma string chamada de login. Lembra da string login? A gente tinha uma string login. Se a gente quiser passar mais string, a gente poderia criar várias variáveis. Então, a gente poderia ter login 1, login 2, login 3, login 4, login 5, login 6 e assim por diante, tá? E a gente ia estar alocando vários espaços de memória do tipo string dentro da nossa memória RAM lá do computador e cada um com uma referência diferente. Só que fazer tudo isso daqui sequencial, imagina se você tivesse 1000, você ia copiar 1000? Não, ia ser insano fazer isso. Então, para a gente declarar uma coleção do mesmo tipo, a gente usa esses colchetes, tá? E esses colchetes a gente consegue acessar depois, através de um indexador, o que foi armazenado dentro dela. Eu vou te explicar isso daqui acontecendo, tá? Vamos tentar fazer o seguinte, como a função main espera um parâmetro chamado args, do tipo coleção de string, a gente vai tentar imprimir ela. Vamos pegar aqui, system.out.println, tá? E aqui eu vou tentar acessar a primeira string dessa coleção. Para fazer isso, eu vou pegar o colchete e vou passar 0. Tá? Então, a gente vai precisar passar para esse cara aqui uma coleção de strings. Então, se eu tentar rodar aqui, como eu não passei nada, ele vai dar um erro, tá vendo? Ele deu uma exceção, que a gente já viu no vídeo passado, que é uma exceção de tempo de execução. Que tipo de erro aconteceu? Ele tentou acessar um bloco de coleção que não tem nada ainda, ele está vazio. Então, a gente precisa começar a criar essa coleção com mais variáveis. Então, imagine um monte de caixas. Imagine que você tem várias caixinhas no seu projeto, tá? Na sua memória lá. Então, vamos voltar lá no exemplo da memória. Essas memórias são acessadas aqui dentro, né? Então, se eu definir que eu quero acessar o primeiro índice aqui, seria esse, por exemplo, eu preciso guardar aqui dentro um valor no 0, no 1, no 2, no 3, no 4 e assim por diante. Aqui eu estou tentando acessar
a variável args, que é do tipo coleção de strings, que seria, por exemplo, toda essa variável aqui, mas eu não tenho nada aqui, eu tenho 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ó, no método run, vou dar um edit config e eu vou passar aqui ó, argumentos do programa. Eu vou colocar aqui ó, Thiago, tá? E aí eu vou mandar executar agora. E aí ele imprimiu o Thiago. Então o que tem dentro aqui dentro? Aqui dentro da primeira variável a 0, né? Da primeira o índice da coleção strings, eu tenho a propriedade que armazena a palavra Thiago, tá? Eu vou passar mais uma, eu vou tentar imprimir agora a segunda, tá? Em programação a gente sempre começa com 0, tá? Por isso que foi passado 0 ali primeiro. Aí deu exceção de novo, deu erro por quê? Porque não tem nada no índice 0. Então isso aqui realmente é um índice, tá? Então vamos passar mais um aqui, ó. Vou passar mais um aqui chamado Aguiar, que é um sobrenome. Se eu tentar executar aqui novamente, aí ele vai imprimir a segunda variável, Thiago Aguiar. E assim por diante. Então, o args que a gente está vendo aqui, o que é essa instrução? A gente já sabe que isso aqui é um parâmetro pré-definido, para que quando você for fazer o seu programa ficar dinâmico, você consiga passar para ele alguma instrução que você queira, tá? Então vamos te dar um exemplo. Lembra do caso passado, do vídeo passado que eu falei do site que dá um olá visitante e sempre passa uma variável, por exemplo, olá Thiago, bem-vindo de volta ao nosso site, ao nosso e-commerce. Então em linhas gerais é como se fosse isso daqui. Poderia pegar aqui ó, e falar a palavra aqui, ó, olá, vírgula, e somar com o valor que está dentro desse args 0, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso em linha de comando. Vamos compilar com Java C, meu primeiro programa.java. Compilou, ok, então eu escrevi todas as instruções corretamente. E agora eu vou executar, ao invés de executar só Java, meu primeiro programa, como a gente fez no vídeo passado, que ele vai dar um erro de execução porque ele não encontrou nenhuma propriedade dentro da variável string args, a gente vai passar para ele agora a primeira variável. Então, eu vou passar aqui, ó, Thiago. Então, ele colocou, olá, Thiago. Se eu passar Clayton, ele vai falar, olá, Clayton. Se eu passar, olá, João, ele vai imprimir, olá, João, tá? Então, assim a gente começa a brincar com argumentos para deixar o nosso programa dinâmico. Se a gente fosse criar mais para frente, a gente pode começar a brincar criar uma própria calculadora ou um gerador de números de senha, ou a gente pode eventualmente... Imagine o seguinte programa, ó, que interessante. Eu quero fazer um gerador de senha. E aí eu passo para ele aqui a quantidade de caracteres que a minha senha vai ter. Por exemplo, 10. E aí quando dá um 10, ele vai me devolver uma senha com 10 letras aleatórias. A gente pode começar a criar soluções reais para o mercado. Soluções que você tenha, por exemplo, a necessidade de ter do seu dia a dia, tá? Então, o parênteses que tem no método main, que a gente falou até então, a gente simplesmente usava e não sabia por quê. Esse string args nada mais é do que uma coleção de strings que a gente pode passar na sequência. Então, pode passar mais aqui, ó, Thiago Aguiar, ou, por exemplo, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3... e assim por diante, tá? Se a gente conseguir, a gente pode acessar esses parâmetros aqui no nosso projeto através de índice, tá? E assim por diante. Então, eu vou compilar e vou executar a instrução passada, tá vendo? Ele imprimiu o primeiro parâmetro, ele imprimiu o segundo parâmetro e imprimiu o terceiro parâmetro, tá? E assim por diante. Então, a gente utiliza o args, que nada mais é do que uma referência a um espaço de memória onde se encontra alocado uma coleção de strings, tá? Se eu quisesse uma coleção de inteiros, eu falaria dessa forma, mas o computador, por convenção, usa string para o seu primeiro parâmetro, porque com string você consegue converter para outros tipos lá no futuro. E a gente vai falar sobre conversão de tipos depois, tá bom? Então, brinque com string args agora. Crie alguns programas que você consiga imprimir os conteúdos que você passa dinamicamente do seu programa. Você pode usar a IDE usando o edit configs aqui e passar as propriedades aqui, por exemplo, tá? Ou você pode eventualmente usar o compilador usando Java C para compilar o seu programa, que nem eu fiz aqui.
e depois você usa o Java e passa o programa com seus parâmetros, tá bom? Então aqui vai dar um erro, porque eu tinha definido 3 parâmetros, então a gente precisa passar 3 parâmetros para ele. Então, é por isso que existe essa palavra string args e por isso que existe o parênteses. O parênteses é quando a gente declara nossas funções e a gente declara o que ela espera que funcione, né? Então, a instrução de soma espera 2 números, obviamente, para fazer a soma. Da mesma forma que a instrução main espera um conjunto de textos, um conjunto de strings para você conseguir deixar o seu projeto dinâmico. Então, essa aula de hoje eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.